50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de uma vida financeira saudável. Dia 41. Vida financeira saudável investindo no reino de Deus. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Aquilo em que você investe tempo, energia e dinheiro se tornará mais importante para você. É difícil se importar com algo em que não investiu. Filme Prova de Fogo. Esta frase é um indicador daquilo que realmente tem importância na nossa vida. Onde o tempo, dinheiro e energia estiverem sendo gastos, estas são as nossas prioridades. Para o cristão, existe uma lista de prioridades que deveria seguir esta ordem de importância. Em primeiro lugar, Deus e a sua palavra. Em segundo lugar, família. Em terceiro lugar, trabalho e estudos. Em quarto lugar, igreja. Em quinto lugar, relacionamento com as pessoas. E em sexto lugar, a criação. Esta escala de valores surge de uma análise profunda das Escrituras. E para que a explicação não fique demasiadamente longa, vamos focar apenas na prioridade relacionada à igreja. A igreja é importante porque foi criada por Cristo, sendo agora o verdadeiro povo de Deus, conforme diz Mateus, capítulo 16, versículo 8. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outro motivo que revela a sua importância é porque Cristo se entregou à morte por causa da sua igreja. Isso se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Alguns podem pensar, mas se ela é tão importante, por que está em quarto lugar? Ela está nesta posição apenas pelas seguintes questões. A igreja precisa de Deus e sua palavra para existir. Por isso Deus está acima da igreja. Ela é composta por pessoas e famílias que precisam viver de acordo com a palavra e são as formadoras da igreja. E ela vem depois do trabalho, porque é a remuneração do trabalho que deve suprir as necessidades da família e ser usado para manter a igreja. E ela está à frente dos relacionamentos, porque nenhum relacionamento deve impedir a igreja de existir ou cumprir a sua função. E ela está à frente da criação, porque a criação revela a existência de Deus, porém é através da igreja, que prega a palavra de Cristo, que as pessoas conhecem e se entregam ao Deus verdadeiro. E Jesus encarregou seus discípulos de dar continuidade ao seu trabalho, para que as pessoas sejam salvas e reconciliadas com Deus, conforme ensina 2 Coríntios capítulo 5, versículos 19 e 20. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E este trabalho tem custo, que precisa ser coberto pelos discípulos de Jesus. O próprio Jesus permitiu que durante o seu ministério, pessoas que o seguiam arcassem com o custo da sua missão. Veja isso em Lucas capítulo 8, versículos 2 e 3. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Mas não é para isso que servem os dízimos?
Com toda certeza, os dízimos devem ser utilizados para isso também. Mas existe uma contribuição que vai além do dízimo, que são as ofertas. Não é a mesma coisa que o dízimo. E as ofertas são utilizadas em situações especiais e na expansão do reino de Deus. Quando Deus manda construir o tabernáculo no deserto, ele pede que todas as pessoas que tiverem o seu coração tocado ofertem para a sua construção, conforme se encontra em Êxodo capítulo 25, versículo 2 e versículo 8. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quando se observa o trabalho missionário de Paulo, ele era mantido pelas ofertas recebidas de igrejas e pessoas que apoiavam e acreditavam em sua missão, conforme diz em Filipenses capítulo 4, versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Diferente do dízimo, que é obrigatório porque pertence a Deus, as ofertas são opcionais, tanto que Deus diz: aquele cujo coração foi movido. Alguns podem dizer: como assim opcionais? Ou os dois são obrigatórios ou nenhum é. Veja o texto de Malaquias 3,8 que diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Perceba uma coisa: no Antigo Testamento, os sacrifícios de animais, sejam para perdão de pecados, por causa de votos, para ações de graça, eram chamados de ofertas, e estas eram obrigatórias e não tinham relação com o dízimo. E como Cristo cumpriu a lei cerimonial, os sacrifícios, ou seja, todas as ofertas sacrificiais que antes eram obrigatórias, não são mais necessárias, como afirma Hebreus capítulo 10, versículos 12 e 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Mas, mesmo as ofertas não sendo obrigatórias, deveriam ser uma responsabilidade moral de todo cristão. O seu coração deveria estar nessa missão, pois é necessário obedecer a ordem de Jesus em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E embora Deus não habite em templos feitos por mãos humanas, o povo de Deus precisa se reunir em um local para culto público, que por vezes precisa ser alugado, reformado, construído, e nem sempre o dízimo é suficiente para isso. Além do que, existe uma promessa para quem ofertar, investindo no reino de Deus. Ele terá crédito com o Senhor. Isso se encontra em Filipenses capítulo 4, versículos 17 a 19. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Onde você está investindo os seus 90%? Apenas no seu reino e não no reino de Deus? Você não acha importante contribuir para a expansão da igreja e do reino de Deus?
Acredita que quem é fiel dizimista não precisa ofertar? Não acha importante ter uma estrutura mínima para cultuar a Deus e propagar o Evangelho? Se respondeu sim a qualquer uma destas perguntas, você precisa de transformação para entender que temos responsabilidade moral de custear a expansão do reino de Deus, para perceber que ofertas, mesmo não sendo obrigatórias, mostram quais são as minhas prioridades, para que o culto a Deus seja prestado em um local com condições mínimas de conforto, para que você possa ter crédito com Deus, o Deus que supre todas as suas necessidades.